Meu amigo Seja bem-vindo. Fique à vontade. João. Rodrigo, tudo bem? Fique à vontade, Luiz. Ei, pai. Beleza? Vocês nem falam pra eu ficar à vontade, né? Boa noite, eu queria agradecer demais a presença de vocês. A gente tá aqui em volta de uma mesa, né? E hoje é a noite do fast food, né? A ideia é que a gente converse mesmo como colegas que somos e que... É claro que hoje a nossa audiência tem acompanhado a gente no que diz respeito a esse momento que a gente está tendo, mas que a gente já vive ele nos nossos bastidores, no dia a dia, ali cotidianamente no escritório, né? Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu tenho aqui vocês aqui na minha mesa, em especial o meu principal colega, porque eu chamo assim, é o episódio dos colegas, meu principal colega, na verdade. Sou arquiteto, inclusive, por causa do meu pai. Na verdade, eu vou querer que vocês falem um pouco de vocês, mas do meu pai eu mesmo vou falar, né? Porque, assim, eu escolhi arquitetura porque as minhas primeiras imagens, as minhas primeiras referências como pessoa, quando você vê a sua foto, quando você era criança, eu já estava sentado numa prancheta, que era a prancheta dele, né? E depois, ao longo da vida, meu pai sempre teve escritório em casa, trabalhava na prefeitura, e é conhecido como João Martins da prefeitura, porque trabalhou lá 30 e quantos? 37 anos, ou seja... Quase a minha idade que eu tenho hoje, ele trabalhou na prefeitura e ele sempre deixou ali, depois ele fez um escritório em casa, tinha a prancheta dele e a minha prancheta do lado. Inclusive a decoração são coisas que ele trouxe, então aqui tem memórias, né? Livro que ele tem, da época que ele estudava, ali tem compasso, da época que ele desenhava ainda na prancheta, no papel vegetal, no papel manteiga. Então a decoração veio toda aí dessas minhas referências. Tem instrumento aí que ele trouxe do Iraque, quando ele trabalhou na Mendes Júnior, ali reconstruindo o Iraque pós-guerra. Então, assim, meu pai é meu principal colega e nos educou, criou uma família inteira trabalhando, não só na prefeitura, mas com regularização de projetos, pai. Isso. Fala um pouquinho da sua história para nós, pai, para o pessoal te conhecer. Inclusive, eu tenho um recorde lá na prefeitura, que acho que nenhum arquiteto, nenhum engenheiro conseguiu bater ainda. Teve uma regularização que eu protocolei num dia 42 processos, 42 projetos de regularização. Num dia só. Tudo que eu fiz. Nossa, eu tô querendo bater seu recorde, pai. Acho que o Luiz também. Com certeza. Nossa, mas que especial. E o senhor, né, pai, sempre trabalhou assim, com esse foco, assim, de auxiliar, assim, eu recebo várias pessoas que falam assim, nossa, seu pai regularizou minha casa, nossa, seu pai ajudou, vários arquitetos e engenheiros também falam, nossa, se não fosse seu pai lá na prefeitura, me dá um conselho, me dá uma direção e etc. E trabalhava 3 turnos, trabalhava na prefeitura e à noite sempre trabalhando em casa com esse processo. É engraçado que, talvez você nem saiba disso, mas eu ouvi falar do seu pai antes de te conhecer. Verdade. Porque ele resolveu diversos problemas lá pra minha avó, ele sabe? Então ela sempre falava, sempre o João Martins, o João Martins, o João Martins. Aí depois eu vim te conhecer, aí eu fui descobrir quem era o João Martins. Aproveita então que você já puxou a fala de você pra nós. Meu nome é Ederson, trabalho na área da construção desde os 15 anos de idade e justamente com você, né? Começamos lá no seu escritório, foi um momento de muito aprendizado para mim, né? Não sei fazer outra coisa, porque desde o meu primeiro momento nessa área. Depois entrei para a área de engenharia civil, né? A gente atua hoje com projetos estruturais, hidrossanitário, acompanhamento de obra. A gente também faz avaliações de imóveis, acompanhamento de obra, né? E inclusive a gente tem um grande cliente que é a Caixa Econômica Federal. A gente presta serviço para eles tanto de avaliação quanto do acompanhamento das obras que são feitas com o recurso público, né? E a gente está nessa caminhada aí desde então, né? Começamos uma caminhada já a longa data, né, João? Depois eu pude conhecer os outros colegas também. E é isso, é um prazer muito grande poder trabalhar junto. Que bom. Que bom. Eu sou Rodrigo Guedes, sou engenheiro civil. Eu tinha o sonho de ser missionário lá no Iraque. Eu me lembro de recém-formado, eu fui lá no escritório da Mendes Júnior, lá no Distrito Industrial, deixar um currículo antes da guerra, né? Eu queria mesmo ser um engenheiro missionário, rapaz.
Que legal. Mas Deus me conservou aqui. Eu acho que se eu tivesse começado por botar meu nome, eu tiraria você de cabeça. Com certeza. Eu fiquei Aparentemente, por o seu aqui. João tem um ponto de conexão com todos nós. E aí eu fiquei aqui com construção civil, era uma paixão que eu tinha. E os projetos de prevenção a incêndio, que hoje é a minha área de dedicação exclusiva, né? Desde 2008 eu me dedico só a essa área. Eles eram um bico, era aquela parte mais gostosa de fazer. Eu gosto muito de hidráulica, de cálculo. E oscilando no mercado com projetos, ora trabalhando em consultor, ora como autônomo, em 2008 eu voltei a ser autônomo e eu resolvi seguir carreira solo definitiva. E eu vi um nicho, Deus me abençoou de conduzir, de perceber aquilo, uma área que eu gostava. O Corpo de Bombeiros tinha adotado uma legislação, eu falo assim, mais profissional, que eles copiaram a lei de São Paulo e fizeram deu aquela identidade de Minas, né? E aí eu fui ficando, percebi que eu podia trazer uma contribuição com a cidade, uma coisa que eu gostei muito de fazer um tempo, de fazer todo ano um projeto ou de um asilo ou de um orfanato. E aquilo, sem esperar nada em troca, acabou que aquilo foi trazendo relacionamentos, amizades e indicações. Aí quando eu vi, eu comecei a trabalhar com os arquitetos, gente que eu admirava, e eu vi que a área de incêndio estava pedindo para trabalhar a 4 mãos para evitar retrabalho. Aí eu comecei a ouvir falar de compatibilização de projetos, né? Os projetos trabalharem juntos. Aí nesse meio tempo, eu acho que a gente se conheceu no processo do Colégio Bituruna. Colégio Bituruna, é verdade. Você estudou lá? Estudei a vida inteira no Colégio Bituruna. Inclusive, foi uma experiência para mim muito marcante, porque eu era bolsista. Meu irmão estudava no Colégio Bituruna, meu irmão é 6 anos mais velho que eu, e eu comecei com bolsa, né, pai? E meu pai, né, trabalhando na prefeitura, minha mãe secretária, aquela coisa toda, e querendo dar a educação correta para os filhos, mas batalhando, né? Então eu era bolsista. E aí, quando eu fui fazer o Colégio Bituruna, eu estudei no Colégio Bituruna da primeira série até o 3º ano científico, porque só tinha da primeira série em diante. E era muito complexo, porque eu tinha que ter um aproveitamento de no mínimo 80%, senão eu perdia minha bolsa. Então eu não podia, assim, brincar. Eu acho que por isso que eu sou Caxias, né? Fui aprendendo desde pequeno. E aí, depois eu fui lá e eles falaram assim, a gente vai fazer o Bituruna Top. E era super sigilo, que era a parte de pré-vestibular. E eu até brinquei com eles, falei assim, eu vou fazer um pré-vestibular, mas eu nunca fiz um pré-vestibular, porque eu passei em todos os vestibulares que fiz, mesmo sem pré-vestibular, até porque eu estudei aqui. E eu falei, não, mas a gente quer um egresso, pra gente poder fazer, eu acho importante, a gente foi fazer o projeto. E aí quando eu saí no primeiro contato, não tinha sido nem contratado ainda, eles me mostraram a minha... Eu falei, não, peraí que a gente tem uma surpresa pra vocês. Fui na secretaria, meu histórico escolar anual, com as minhas notas, com tudo. A carta dos meus pais a próprio punho, pedindo a questão da bolsa, essas coisas. E claro que assim, pra mim foi uma honra muito grande, a história é muito maior do que essa, mas eu tive muito afeto ali de fazer aquele projeto. Eu lembro que o cheiro era muito importante, eu já namorava a Isabela, e a Isabela trabalhava no banco, e aí eu sempre buscava ela pra gente almoçar juntos. Nesse dia eu falei, não, você vai ter que esperar um pouquinho. Eu entrei no carro, eu chorei copiosamente, sabe? Achei uma oportunidade muito bonita, assim, de eu ter construído ali o aprendizado e depois voltar enquanto profissional, sabe? E então eu tive um apreço muito grande, foi quando eu te conheci, inclusive com você solucionando um problemaço da escola, assim, no que diz respeito a combate e prevenção de incêndio, uma solução muito estratégica que você trouxe, e foi ali que eu vi assim, esse cara é brilhante. Amei a oportunidade, trabalhar com você tem sido muito especial. Eu acho que esse prédio aqui foi a cereja do bolo até aqui também, né? Uma outra história boa. Eu pude desfrutar desse sentimento seu aí, não nessa intensidade, né? Porque eu fiz o projeto lá da minha escola, da faculdade, foi muito legal. Eu fiz depois da maternidade onde eu nasci. Depois ela fechou, né? Depois ela fechou. Aí Deus vai dando essas oportunidades pra gente, mas sim, com toda sinceridade, esses relacionamentos, esses tempos de mesa, esses momentos no escritório, a gente vê as histórias, a gravidez, os meninos crescendo. Agora conhecer essa história de pai e filho, rapaz, isso fica pra vida toda. Demais, por isso que eu decidi fazer o JD Recebe. Que bom. E todo mundo aqui Que presente. tem uma certa relação comigo. Você é o que tem a relação, assim, que a gente construiu adultos depois, muito mais tempo, né?
Meu pai eu aprendi com ele, Júnior trabalhou comigo no escritório um tempo e Luiz também, né? E o Luiz, eu conheci o Luiz, ele vai contar, que depois ele conta. Conheci o Luiz, assim, muito antes do Luiz como arquiteto, né? Sim. Luiz é arquiteto, um colega, e vou deixar você falar. Sim. Meu nome é Luiz Eleodoro, eu trabalho na área há 15 anos já. Comecei como projetista no escritório do Adson. E lá, o Adson, a gente trabalhando, o Adson falou uma frase para mim que eu nunca esqueci. Que ele falou, olha, o João Daniel é artista. Eu não conheci o João. Aí ele falou, o João Daniel é artista. Nós não. Nós temos que trabalhar para conseguir cliente. e na verdade, a mesma coisa para mim também. Meu e Deus esse do trabalhar céu! dele, ele quis dizer que a gente tinha que dar uma atenção a mais para o cliente. O nosso diferencial tinha que ser essa atenção a mais. E acabou que eu peguei gosto por essa atenção a mais para o cliente e fui entrando para a área, formei na faculdade, trabalhei um ano lá com o João resolvendo problema lá de regularização. Que loucura, né? Trabalhei 3 anos e pouco na prefeitura e hoje tenho meu escritório e trabalho basicamente naquela frase do Adson, que é resolver o problema de todo mundo, o diferencial da atenção, da regularização. E hoje eu trabalho basicamente com regularização de imóveis na prefeitura, aprovação de projeto arquitetônico na prefeitura e na vigilância sanitária. E esse tipo de situação me traz muita satisfação desse tipo de trabalho, porque é o tempo inteiro resolvendo problema, porque as pessoas elas não estão acostumadas com legislação, né? Elas querem contratar um arquiteto, um engenheiro, mas querem fazer do jeito delas. Elas não entendem que tem uma legislação atrás disso, que tem uma regularização, que você tem que ter uma documentação, tem que ter um trabalho em cima disso. Então sempre dá uma escapadinha aqui, uma escapadinha ali, e aí tem que vir até a gente para poder resolver essas escapadinhas na obra, na execução e tudo. Inclusive, assim, um grande desafio da arquitetura, eu acho, que eles entendem que a arquitetura é só artístico. É claro que é também, né? Mas eles imaginam, né, quando os clientes às vezes nos procuram, eles não conseguem imaginar o quão profundo é a nossa estratégia de juntar tantos limitantes que as normativas nos trazem, né? Então, assim, a gente tem diversos projetos aqui que a gente caminha juntos mesmo, porque precisa das limitações do Corpo de Bombeiro, da Vigilância Sanitária, da Prefeitura, de tudo. Além dos limitantes que a arquitetura tem que ter uma conversa muito boa com a parte de engenharia, dos projetos complementares que são todos esses, porque sempre vai e vem, né? A gente está fazendo um agora juntos, né? Que eu pedi ao cliente, eu falei assim, olha, eu preciso trabalhar muitas mãos, porque era um projeto muito complexo, um projeto que precisava passar por todas nos órgãos fiscalizadores, né? E eu falei assim, olha, não adianta eu fazer um projeto, depois do projeto todo pronto, aprovado, lindo, maravilhoso, para construir, e daqui a pouco via alguma coisa da parte do Corpo de Bombeiros que vai falar assim, nossa, mas aqui você tem que aumentar essa largura, essa porta agora tem que abrir para fora, e aí vem com todas as questões. E depois fala a vigilância, nossa, mas é porque aqui tem que ter no mínimo X metros quadrados esse ambiente, etc. E uma coisa que eu gosto de deixar muito claro para o cliente, porque às vezes é um questionamento tipo assim, mas você não faz isso? Eu acho que todo mundo tem que usufruir daquilo que o outro faz de melhor, né? Então, o escritório é um escritório que ele é nichado no mercado de luxo, né? Um mercado de muita atenção, de muito cuidado, que requer, mas a gente acredita muito que tudo é muitas mãos. Então, eu faço muito bem muitas coisas. Mas é muito importante a gente ter a parceria de pessoas que fazem bem aquilo ali que está fazendo. Os projetos complementares. Não adianta eu falar com o cliente a respeito de estrutura. Não é a área de domínio. Eu estudei na faculdade, eu fiz as matérias, etc e tal, mas muito mais simplificado do que um engenheiro. Então, assim, é claro que a gente tem noções, é óbvio, mas a gente tem que entender que está no campo da noção e não no campo da atuação. Eu acho legal da sua frase de você comentar assim, não, é a minha área de dedicação exclusiva. Isso é muito legal, porque na medicina é assim, na medicina tem as pessoas que atuam naquela área. E a vida toda, por exemplo, eu vi meu pai entendendo assim, nossa, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Não, eu trabalho nesse setor, nesse segmento. E com esse segmento, ele criou sua família, sustentou sua casa, trabalhou, foi uma pessoa que contribuiu com a sociedade. Então eu acredito muito na segmentação, inclusive o meu mercado, inclusive essas questões todas, eu acho muito interessante. Mas agora vamos fazer uma polêmicazinha?
todo mundo fala que arquiteto e engenheiro... Olha que aqui tem 2 arquitetos, hein? Mas arquiteto e engenheiro, tipo assim, nossa... Não é muito, um dá problema pro outro, né? Eu gosto, assim, de põe assim, se vira, né? Brincadeiras à parte, como é que são suas relações com os arquitetos, com quem você trabalha? Em primeiro lugar, assim, pegando o gancho do que você acabou de falar, como que é gostoso quando a gente faz tudo muito bem encaixado, né? Cada um na sua área, trabalhando dentro daquilo que domina. Eu costumo falar com os clientes que vão ao escritório, por exemplo, né, eu pergunto assim, quais são as áreas que você atua e tal? A gente faz o estrutural, a gente faz o hidrossanitário, mas eu sempre respondo para ele assim, eu especificamente mexo com um projeto estrutural, essa é a minha área de domínio. É claro que eu entendo do hidrossanitário, eu entendo da avaliação de imóveis, eu entendo, mas a gente tem uma pessoa responsável para cada setor lá no escritório, né? E a minha área principal de domínio é a parte da estrutura. E assim, sobre a relação com os arquitetos, isso, né, assim, quando eu trabalhei lá no seu escritório, né, como eu disse, comecei lá ainda super jovem, né, foi meu primeiro emprego, a principal coisa que eu percebi foi justamente esse, às vezes, conflito que existe entre a arquitetura e a engenharia, que não deveria existir. Não porque o João Daniel está buscando um conflito, ou porque o engenheiro está buscando um conflito, mas porque às vezes falta ali apenas um diálogo, né? E hoje a gente tem uma ferramenta importantíssima que chegou para nós, que é o BIM, né? Que permite com que a gente dialogue isso, cada um dentro da sua linguagem. Isso é muito legal. Porque talvez se eu for falar com o João Daniel em termos de engenharia, pode ser que talvez ele não processe aquela informação, porque ele é muito bom em arquitetura e está tudo bem, né? Eu falo isso com os clientes que passam lá no escritório, porque hoje a gente tem uma forma de trabalho com os arquitetos, que é assim, tentar chegar para poder trabalhar em cima do projeto, enquanto o projeto ainda está sendo desenvolvido. Porque nessa etapa a gente ainda consegue fazer modificações, fazer sugestões no projeto que não impactam no design, porque a gente também preza pelo design, claro, que o cliente sonhou aquilo ali, o arquiteto trabalhou em cima daquilo ali, mas que às vezes, assim, com um movimento para um lado, um movimento para o outro, a gente consegue diminuir ali torções, tensões, que vão gerar uma economia que poderia ter passado despercebido, né? Então, a gente procura trabalhar isso. E eu costumo falar com o cliente assim, o arquiteto, ele não entende de estrutura propriamente dita, ele sabe, ele tem noção, mas ele não tem um domínio em cima daquilo. Então, a gente entra para poder somar e complementar. E é interessante que, por exemplo, igual eu tô falando do BIM, ele te permite justamente isso, você, dentro da sua linguagem, se comunicar com a pessoa que tem uma outra linguagem. Né? Então, às vezes eu não entendo de combate e prevenção de incêndio, mas na hora que eu recebo o projeto dele dentro da plataforma, né, um arquivo IFC que a gente fala, né, ele vem com todas as linguagens dele desenhada literalmente para mim. Então a gente consegue se comunicar, eu vejo o que do projeto dele está impactando no meu, o que o meu projeto está impactando no dele, o que o meu projeto está impactando no seu. Tem um pilar aqui que eu não poderia ter, tem uma viga aqui que eu não poderia ter. Então a gente hoje tem uma relação muito bem construída com a maioria dos arquitetos da cidade, justamente nessa produção desse tipo de resultado, que é conseguir trazer para o cliente o máximo de economia possível sem sacrificar o design, que é muito importante, e ao mesmo tempo conseguir esse diálogo, onde às vezes a gente consegue matar o problema antes dele sequer chegar até os ouvidos do cliente. Não que a gente esteja escondendo alguma coisa, é a intenção de otimizar o tempo, né, e de otimizar os processos. Né? Então, antes mesmo que o cliente veja uma fachada e sonhe com ela, eu já estou te falando assim, João, essa fachada aqui ela vai ter que ser um pouquinho mais para cá para poder funcionar bem estruturalmente. Do contrário, nós vamos ter que fazer isso e isso e isso, vai custar X% a mais. Então, assim, por conta dessa metodologia que a gente desenvolveu hoje, esse relacionamento assim, de conflito entre um e outro praticamente não existe. Os problemas que aparecem, porque às vezes aparecem, não tem jeito, são mínimos. Porque justamente a gente conseguiu matar isso tudo ainda na raiz, né? Sentados ainda na cadeira do escritório. Então é super tranquilo para mim isso, essa relação com os profissionais da arquitetura, eu gosto demais de todos, são amigos, né? Então, relação super tranquila. Luiz, por que você decidiu migrar para essa área assim, técnica da arquitetura? Porque assim, é tudo que na vida eu não quis viver, sabe? E ainda tinha coça quente, porque qualquer coisa assim,
pai, deixa eu te contar uma coisa, eu tô fazendo um projeto não sei aonde, dá pra fazer qual taxa de ocupação, eu não sei o que, papai, ele me dava todo um briefing. Então, assim, já tinha um lado, assim, de preguiça, né, dessa história, né? Mas agora eu vejo que, assim, ninguém da arquitetura, assim, a gente vê muito engenheiro nessa área, a gente vê muitas pessoas que atuam ali, ou despachantes, que gostam dessa área. O que da arquitetura ali você falou assim, não, eu acho que isso aqui é um nicho para eu trabalhar, eu gosto disso, faço bem, vigilância sanitária. Na verdade, foi até natural, porque no escritório que eu trabalhava, quando eu era projetista e estudante, eu tinha que tomar conta de todos os processos do escritório. Então, a responsabilidade do escritório ficava praticamente para mim de ir na prefeitura e ir na vigilância e conversar com o cliente sobre isso. Então, quando eu fui trabalhando isso no escritório e fui formando e fui percebendo que na faculdade o foco de arquitetura, o foco da arquitetura era sempre o interior e criação, eu comecei a perceber que eu acho que aí tem um caminho para mim. E eu nunca fui muito da criação, eu não sei nem por que eu entrei na arquitetura. Tinha um professor meu que falava que eu tinha que ser engenheiro. Mas acho que é mais por causa desse perfil mesmo, de não ser tão... Eu gosto de criar, adoro criar, trabalho com isso, vivo disso, mas eu não... É igual eu sempre falo, o João nasceu arquiteto. Ele é como se fosse um Neymar, por exemplo. Você nasce com esse dom e vai com só ele a vida conta inteira. Bancária dele. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Um dia o Neymar chega lá. Essa palavra. Um dia o Neymar chega lá. Em nome de Jesus. E aí tem os jogadores que são trabalhados para serem aquilo também. Todos vão ter sucesso, mas tem o que nasce com dom e tem o que trabalha para chegar num patamar. E aí foi essa questão que eu comecei a perceber, cara, eu levo mais jeito para mexer com documentação, sou uma pessoa tranquila, paciente. Às vezes eu perco um pouquinho a paciência na prefeitura, mas aí eu comecei a perceber que ninguém gosta disso. O arquiteto, ele precisa de ter a liberdade para poder criar e o engenheiro precisa de ter a liberdade para poder trabalhar na obra, executar. E o tempo que ele fica trabalhando com a burocracia, indo na prefeitura ou na vigilância, ele está perdendo dinheiro. E aí, se ele está perdendo dinheiro, é um bom caminho para eu começar a ganhar. Entendi. E aí eu fui caminhando para esse lado. Business. Um homem de negócio. E aí eu trabalho com isso, com o que ninguém quer trabalhar. O arquiteto e o engenheiro, ele não quer trabalhar com essa área, né? Ele não quer perder o tempo com a legislação, essas coisas. A roda precisa girar, né? Então, assim, eu costumo brincar assim, o resolvedor de problema, normalmente ele não escolhe a área que vai atuar, é a área que escolhe ele. Porque você vê na pessoa quem que tem aquela característica de ser a pessoa assim, eu vou pegar e vou resolver. Que é literalmente assim, ser despachado, né? O despachante vendo aí, né? Sou despachado. O Luiz é um cara despachado. Então, assim, você entrega um problema na mão dele, ele resolve. Que era o caso do seu pai também, né? Os pepinos, que eu falei do caso Mas da minha você avó... sabe que, são parentes, você sabe que quis aposentar, mas ninguém deixa. Não deixa, Não, eu trabalhei na prefeitura, Não deixa. eu acho que eu vi o João lá umas 3 vezes de... Não, Luiz, tô aposentando e tal. Oi, João. Não, Luiz, voltei. Aí saía de novo. Oi, João. Fiquei nessa aí até eu sair. Se bobear, acho que eu saí. E ele voltou de novo. E você sabe que, assim, quando descobriu que a minha menina ia ser menina mesmo, né, o primeiro filho ia ser menina, pediu aposentadoria na hora. Mas as pessoas não deixam. As pessoas não deixam. Toda hora... O pai, o que você... Nossa, eu tô trabalhando, não, porque o fulano me pediu uma ajuda, não sei aonde, tá, não sei o quê. Pai, não, porque agora eu tô aqui num lote e tal. Não deixaram aposentar. Quando a gente começou a trabalhar juntos, você um dia falou, Luiz, não, fala com meu pai que ele resolve, não sei o quê, passa o telefone dele aí. Aí eu adicionei e falei, uai, já estava salvo o telefone dele. Aí foi olhar, ele tinha resolvido o problema para mim na prefeitura uma época e eu tinha salvo o número dele para justamente resolver esse problema. Olha como é que o mundo é pequeno, gente. Mas você sabe que a história do meu pai é essa. Se alguém perguntar assim, não, que o seu pai resolveu uma coisa pra mim, não sei o quê. É sempre assim, ninguém me conta uma história. Não, porque eu fui passear com seu pai não sei aonde. Não, é sempre assim, não, porque o seu pai resolveu um problema pra mim. A maturidade tinha que ser sempre mais valorizada, né? Eu falo isso, as empresas chegam a uma idade, quando a pessoa é funcionária, né? Mas a gente pode aplicar a gente que é autônomo. Chega uma idade, ele quer trocar pelo mais jovem, porque teoricamente ele vai produzir mais e vai ficar mais barato. Mas a experiência, às vezes, um pouquinho só de dedicação resolve a coisa
muito mais rápida, vai gerar um monte de benefício, mas... Eu acho que hoje um problema dos órgãos públicos são justamente esse. Tem gente jovem demais e as pessoas jovens não têm o conhecimento e até a experiência de entender situações. Eu acho que esse que é o maior problema. Porque quando você está muito tempo no trabalho, você tem uma experiência para entender que, olha, talvez eu não precise de pegar no pé disso, ou isso aqui se resolve dessa forma e tal. Não é nem só a aplicação de lei pura e simples, não. Exatamente. É o tato de como lidar com aquela situação, aquelas pessoas, aquele momento. E tá tudo bem, né? Porque, assim, são processos da vida. Então, assim, a pessoa que tá começando ali, ela ainda vai chegar naquele ponto que o senhor não exatamente. chegou, Eu não tô falando né? que não tem que ter o jovem, então, assim, mas... a questão é que você tem que precisa mesclar. de um equilíbrio para isso, justamente pelo que você falou, né? Às vezes, assim, eu posso ser mais maleável aqui, né? Porque o jovem, talvez, nesse caso, aí, pegando o seu exemplo da prefeitura, como ele não tem aquela experiência, vivência, né? Aquela carga, às vezes ele vai se apegar ao frio da letra, né? Sim. Então, assim, mas são processos da vida. Um dia você começou, um dia eu comecei, exatamente. Um dia o Rodrigo começou. Quando eu entrei na prefeitura... desculpa. Pode falar. Não. É só porque quando eu entrei na prefeitura, eu tive um gerente que me ajudou muito também nesse ponto, o Frederico, e ele trabalhava na prefeitura há uns 30 anos já. E eu sentava do lado dele, e a gente ficava ali, e ele me ajudava em todos os pontos. Porque ele falava comigo, Luiz, tem que ter bom senso, tem que ter bom senso. E aí o que eu fazia? Eu usava a experiência dele. Se tinha algumas situações que eu ficava inseguro para poder resolver e tal, Frederico, o que você acha? Não, Luiz, não, porque a lei, ela é seca. Ela não consegue entender todas as situações. Ela não consegue entender a particularidade do João, do Júnior, a do Rodrigo, a do Luiz. Então tem que ter alguém para poder absorver isso e saber passar isso para frente. E isso vem com a experiência. O Corpo de Bombeiros adotou a legislação estadual em 2005. Até então era municipal. E o Brasil não se unifica a nível das federações. Eu não sei se é questão dos coronéis dos corpos de bombeiros ou o que é. Agora, com os carros elétricos, eu vi pela primeira vez um documento emitido assinado por todos os comandantes de cada federação unidos, de tão preocupados que eles estão. Mas foi interessante, quando eu entrei na área que eu falei de cabeça em 2008, a legislação estava amadurecendo. Só bem depois que eles criaram a chamada IT40, uma norma para construção já antiga, onde tem algumas flexibilidades já previstas, para não precisar ficar tudo indo para Belo Horizonte, centralizar, e os processos demoraram 6 meses para aprovar um projeto, quando tinha alguma inconformidade. Aí o interior tem agora uma lei para os próprios militares se embasarem e tratarem com mais flexibilidade. Aí eu lembro de um militar falando assim, rapaz, por que você gosta de pegar esses projetos complicados, esses prédios velhos? Você fica aí trabalhando nesse negócio, um engenheiro novo vai pegar um projeto mais simples, ele ganha muito mais dinheiro que você. Eu falei, verdade. Só que nós da engenharia, a gente, sem saber, a gente é treinado a fazer gestão e resolver problema. Eu não gosto de problema, mas eu tenho que aprender a resolver, esse é o meu trabalho. E tratar com aqueles casos de processos complexos é que trouxe o amadurecimento de como lidar. Até que veio essa lei, foi fazendo de casa em casa, como é que nós vamos resolver esse, vai em Belo Horizonte e volta, trata com o militar, resolve reunião, que foi trazendo a experiência que facilitou, pavimentou o caminho para poder lidar com aquilo tudo. Aí depois veio a colheita. É dedicado, gosta disso e tal. Eu falei assim, não, eu gosto da área, mas aprender essas coisas foi custoso. Imagina. Foi sofrido. Imagino. Vou fazer uma pausazinha para pedir a entrada. Não tem como ser fast food sem ter batata frita, né? Não tem condição. Uma sentada batata frita. Enquanto a gente está comendo a entrada, eu quero fazer algumas provocações. Eu vou começar pelo senhor, pai. Pai, nesse tempo de prefeitura, qual que foi assim, o maior desafio que o senhor teve? Assim? O que o senhor acha que nesses 37 anos de experiência foi um desafio, assim, um resumo de um desafio de trabalhar ali em regularizações? O senhor passou por diversos setores, né? Mas o senhor era mais conhecido ali naquela área da Global, da CEPLAN, hoje é GLUS, depois regularização fundiária. O que o senhor acha que, assim, que resume os desafios de trabalhar no órgão público regulador? É abraçar a causa mesmo, né? Que eu
quando lá na CEPLAN, na aprovação de projetos, eu era a única pessoa a fazer a vistoria para habite, alvará de funcionamento, regularização e aprovação de projeto de modificação, que na época fazia vistoria para isso. E era só eu para fazer para a cidade toda. E os processos aumentando, aquela coisa, eu tinha que dar conta. E muitas vezes chegava lá para sair com aquele pacote de projeto, 40 processos na mão, chegava e não tinha motorista para me ajudar, né? Aí eu mesmo, para o meu serviço não atrasar, eu mesmo dirigia o carro da prefeitura, fazia vistoria na chuva, na lama. E cachorro? Cachorro, e eu só voltava para a prefeitura quando eu terminava com esse processo que eu saía com eles. Tá? Um exemplo, assim, de também. Não é porque meu pai não, mas um exemplo de um funcionário público, que a gente vê muito hoje, às vezes, as pessoas trabalhando em órgãos públicos de uma forma um pouco mais preguiçosa, de um pouco mais. Ele é um servidor público mesmo. Que sempre gostou, não faltava. Inclusive, assim, até ele ajudava em outras coisas, por exemplo, questão de eleições. Aí que tem uns dias que pode. Era difícil querer usar, sabe? Assim, porque gostava daquilo, fazia direitinho. Eu tenho outro recorde lá na prefeitura. Cristiano Ronaldo. Eu nunca levei um atestado médico na prefeitura. Não nada. Caramba, 37 anos. Nunca Meu levei. pai fez vasectomia quando eu nasci e ele trabalhou no mesmo dia. Eu nunca. Isso é proibido. Hoje alguém. Por causa dele que eles colocaram pra isso. Nunca tirei licença prêmio. Eu recebi tudo quando eu aposentei. Eles me pagaram dinheiro, mas eu nunca tirei. Não é que a gente tinha direito de ficar 3 meses à toa cada 5 anos. Eu nunca fiquei. Nunca. É exemplo mesmo. E você, Rodrigo, na sua área? Qual é o maior desafio na sua área de atuação? Olha, eu entendi que eu preciso trabalhar com meus projetos. Estava conversando isso com uma pessoa. Falei, cara, é tão interessante que a gente tá deixando um legado com tudo que a gente faz. Pessoas vão pegar nossos projetos daqui a muitos anos para continuar renovando as licenças, ou mesmo tiver que fazer alguma atualização, ela vai ver com que nível de qualidade a gente fez, com que nível de verdade, de dedicação. Aí com o nosso trabalho a gente ganha o nosso dinheiro para manter a família, mas é interessante algo que tem na prevenção a incêndio, que é a formação que eu falo da cultura de segurança. Eu acho que esse é o grande desafio. Muita gente não acredita que o incêndio pode acontecer. E essa parte que às vezes é mais dolorida, mais triste. O Corpo de Bombeiros, quando eles fazem alguma palestra, eles usam uma frase que eu gosto e que é um pouco chocante para mim. Eles falam que o público só aprende com a pedagogia do desastre. Acontece o desastre, aí choca o povo, aí as pessoas começam a tomar alguma providência, alguma movimentação, aí os governos vão revisar as leis, mas muitas vezes aquilo não vai conseguir ser aplicado. Agora, enfim, em Minas a gente está com 20 anos de legislação já, passamos de 20 anos. A gente teve um congresso agora aqui em agosto, em Valadares, e pela primeira vez vieram os militares que participam do Fazer a Lei. Foi muito especial. E aí eu vi gente com um nível, com um padrão, com uma vontade de fazer a coisa acontecer para o bem comum. Já ouvi gente falando assim, o Estado multa é para arrecadar. Não. Agora teve uma revisão de lei em agosto para otimizar o trabalho deles, ao invés de ficar indo várias vezes num lugar para notificar, para depois multar, agora uma vez só. Eles vão uma vez só. A pessoa vai entrar no cadastro, sistema informatizado, que a gente trabalha tudo digital, e dali vai vir as notificações informatizadas, as multas, tal, não tem como fugir. Quando startar um processo agora, a pessoa vai ter que comprar ou ela não vai ter que comprar no sentido de resolver. Então, assim, houve um tempo em que eu tive desgaste, respondendo a sua pergunta melhor, do trâmite dentro do Corpo de Bombeiros. Quando eu já até falei na outra parte que o processo tinha que ir, por exemplo, a Belo Horizonte.
Aí eles centralizavam lá todos os problemas de todos os batalhões. Aí eu tinha processo que levava 6 meses. Eu ficava com dó, porque às vezes tinha um construtor aqui em Valadares, o cara tinha um dinheirinho dele, ele ia lançar um prédio de 3 andares, na hora de pedir o ABITS, precisava do AVCB. Na hora de pedir o AVCB, tinha uma inconformidade na escada, a gente tinha que entrar com recurso em BH 6 meses, voltava, tramitava mais um mês, aí ia pedir o ABITS, aí ele ia no INSS, no cartório, para poder vender pela Caixa. Ele morria um ano ali. Isso o Corpo de Bombeiros equalizou e resolveu. Hoje, a gente entra com processo, muitas vezes, com uma semana, 15 dias, ele está penalizado. Está aprovado. Se manda para BH, tudo informatizado, não dura 2 semanas, tem uma resposta. Equiparam com viatura para as vistorias. As vistorias não estão tendo mais aquela burocracia de querer reprovar. Eles estão a fim de resolver, de deixar a sociedade segura. Então, hoje, o problema maior é a mentalidade das pessoas, de achar que com ela não acontece. Eu tive uma situação de um cliente me ligar um dia esse ano, e me mandou um projeto para orçar. Eu fiz um orçamento, um prédio alto assim, 12 andares, 13 andares. E já desde 2023, prédios altos exigem a vaga do cadeirante dentro da escada, enclausurado. Então demanda mais estrutura, mais espaço de arquitetura. Eu falei, cara, o seu projeto está com vários erros, era para a gente estar trabalhando a 4 mãos, você não quer não? Você já está com a arquitetura todo pronto. Eu falei, cara, deixa eu te explicar, eu estou na 6ª laje. Eu falei, rapaz, aí não era um arquiteto, não pode ser assim, cara, a gente tem que trabalhar a 4 mãos, a gente tem que pensar na regularização do prédio, mas também depois com os moradores lá. Tem que ter segurança, tem que ter essa preocupação, esse cuidado. Aí só casas unifamiliares que têm dispensa, o resto tem que ter essa preocupação. Hoje então é isso, lidar com a mentalidade das pessoas, às vezes de empresários. Eu tive o caso de atender 2 fábricas grandes aqui na cidade no mesmo ano. Uma delas, a diretoria era de São Paulo. E eles tiveram um incêndio trágico na unidade lá. Aí o gerente que estava aqui, ele falou, Rodrigo, eu peguei nas mangueiras de hidrante ao lado do Corpo de Bombeiros, que eu tinha curso de brigadista, para apagar o fogo, para segurar meu emprego, que eu via a fábrica virar pó. Aí aqui eles precisavam de um investimento na época de R$500 mil em prevenção a incêndio. Eles fizeram, com 2 anos, estavam com a VCB na mão. A outra fábrica, ele pegou o projeto e engavetou. Um rapaz daqui engavetou, ele falou assim, não preocupa não, eu tô aqui há 20 anos, nunca teve um incêndio. Que bom. Ótimo. Ah não, na verdade aconteceu um incêndio, nós mesmos resolvemos, nós precisamos do Corpo de Bombeiros não. Ô João, passou 3 semanas. Ficou parecendo até que eu tinha culpa no cartório. Ele teve um incêndio no galpão de 1.200 metros quadrados no sábado. Eu fui lá na segunda-feira. Você não falava que tinha um galpão lá não. A ferragem derreteu. Ele tinha só as paredes de bloco a 1,5 m de altura e o resto era telha fazendo fechamento lateral. Você só via as paredes de bloco e o piso. Ele tinha empilhado o material acima da metade da altura que a seguradora não aprovava. Ele estava correndo o risco de não receber o pagamento do seguro. A fábrica ficou parada 1 semana, quase 500 funcionários. Naquela parte da produção. Aí eu vendo isso, a questão toda é mentalidade. Ele entendeu que ele ganhou naquele primeiro momento, mas ele perdeu demais, né? Você acha que, na sua parte, assim, eu acho que houve um grande diferencial pelo olhar das pessoas depois daquela fatalidade da Boate Kiss? Sim. Infelizmente, aconteceu aquela tragédia. Não era para ter acontecido, porque tinha tido uma boate em Minas, em 2001. A boate Trem Mineiro, que foi o que motivou a legislação de Minas. Tinha acontecido uma boate nos Estados Unidos e tinha acontecido uma boate na Argentina. Mas é sempre o problema de não olhar a vizinhança. Mas sim, são essas ondas que eu citei, de mover as pessoas um pouco, de mover a autoridade a fazer legislação, mas depois vem uma dificuldade de implementar.
Mas dessa vez foi muito chocante. Aí dessa vez houve uma vontade maior de implementar, porque ninguém quer que se repita. Eu resolvi que eu gostaria de não trabalhar mais com projeto de boate. Eu fiz uma aqui em Valadares, ela não tinha o perigo do labirinto, e eu pedi para o proprietário repetir as luminárias de emergência e as placas a nível de rodapé. Eu coloquei uma nota. A legislação não exige, mas nós precisamos aprender com os nossos erros como nação. Aqui em Valadares, eu gostaria que repetisse. Ele não fez. O Corpo de Bombeiros foi lá e liberou. Aí eu falei, quer saber? Eu gostaria de eu fazer os projetos críticos para eu ter certeza que está bem feito. Mas eu não quero mais participar dessas coisas que eu acho que acaba, de alguns projetos que acabam destruindo a vida dos jovens depois. Eu não acho que é um lugar de curtição. Mas, respondendo sua pergunta, focando na pergunta, sim. Houve uma mudança, as pessoas começaram a ficar um pouco mais preocupadas, mas enquanto isso estiver na memória. Quem assistiu os filmes, as histórias, os vídeos do Edifício Andraus e Joelma na década de 70, tem uma preocupação. Mas eu chego em prédios altos, eu vejo as portas corta-fogo escoradas. Aí eu tenho um texto já pronto, que eu mando pro síndico, eu peço ele para postar no grupo do WhatsApp e colocar no elevador. Eu falo, olha, 60% dos casos de históricos de incêndio alto, pessoas foram encontradas dentro dos elevadores, que é um duto de ar que alimenta a chama, e a escada é a menina dos olhos de um prédio. A escada é o lugar mais seguro. A ideia que a gente concebe com arquitetura e prevenção trabalhando juntos é você entrar na escada e a fumaça não ir para lá. E não podemos pensar que em incêndio, fumaça é aquela fumaça branca de queimar lixo na calçada. A fumaça preta lá da Boate Kiss, ela carrega fogo dentro dela, então ela leva fogo de andar em andar, e ela causa a queimadura das vias aéreas, que é o pior. Então se ela entrar dentro da escada, ninguém sai do prédio. O Corpo de Bombeiros tem aquele caminhão que a gente vê nos filmes de Chicago Fire, né? Só em Belo Horizonte, a escada Margírios. Então, se tiver um incêndio aqui, no interior, ele tem que entrar o bombeiro vai entrar pela escada. Ele vai pegar a mangueira dos andares para combater o fogo. Então, a gente precisa manter as escadas seguras. Não pode ter resto de material de obra, não pode ter bicicleta, não pode ter bicicleta ergométrica. As portas têm que estar fechadas, reguladas. Por causa desse risco. Teve jovem da Boate Kiss que morreu 30 dias depois. Então, sim, ela acabou deixando isso vívido na mente das pessoas, mas os anos estão passando, já são 12 anos. Vai fazer 13 agora, né, em janeiro. E que o ideal seria que a gente não aprendesse com a pedagogia do desastre. Sim. Enquanto a gente se delicia aqui, esse hambúrguer maravilhoso, né, artesanal, é a minha comida predileta. Eu pergunto pra minha filha assim, o que o papai mais gosta? Ela, hambúrguer. Mas agora eu vou fazer uma provocação, agora eu vou trocar. Luiz, e na sua área de atuação, qual que tem sido assim, um super desafio? O que você encontra hoje como uma barreira de porta de entrada? O que você vê de dificuldade? Para mim, a maior dificuldade é o excesso de burocracia, né? E aí alinhar a burocracia com a vontade do cliente. Porque o cliente ele tem a dificuldade de entender que a obra dele, o lote dele, o projeto dele não é dele. Vai ter um órgão que vai ter que falar para ele o que ele tem que fazer. Ele quer construir 100%, a prefeitura fala que ele tem que construir 60%. Ele quer fazer uma clínica que ele não tem necessidade de fazer alguns ambientes, a vigilância vai falar com ele que ele tem que fazer alguns ambientes. Então a maior dificuldade que tem nessa área é isso, é trabalhar o cliente para ele entender que ele não é dono ele é, mas ele não é 100% dono do projeto dele, da obra dele. E quando você trabalha isso, você tem a dificuldade porque isso é um sonho da pessoa. Quando ela chega até a gente, ela já imaginou tudo que ela quer. Ela já sonhou aquilo e tal. E aí você trabalhar isso, eu acredito que você passa até mais do que eu por isso, você trabalhar essa frustração no cliente é muito complicado.
E aí... O que a gente faz é trazer sempre clareza para ele, desde o princípio. Nós vamos começar um processo aqui, mas você é dono, mas assim, existe aí algo que vai balizar o nosso trabalho. Eu não vou fazer aquilo que eu quero. Existem limites, né? Isso. E acaba que dificulta muito o nosso trabalho, né? Porque você tem que ir, de repente, numa prefeitura ou numa vigilância, e eles não entendem, às vezes, essa necessidade do cliente. E é complicado porque muitas vezes também não vai fazer diferença para a população, para a rua, para os vizinhos, porque a legislação ela trabalha num todo, né, para melhorias da cidade, para a cidade não crescer desenfreadamente, e ela tem que ser cobrada mesmo. Eu acho que a prefeitura está fazendo até muito, está trabalhando muito bem em cima disso, está alterando a lei toda hora, está tentando facilitar algumas questões e tal. Isso ajuda bastante, só que tem pontos também que travam, que o cliente não consegue entender. Então, a gente trabalha com a questão da aprovação, do ABITS, do Corpo de Bombeiro, tudo, mas chega lá, depois que você entrega o documento para a pessoa, ela vai e cobre uma garagem, ela cobre uma parte dos fundos, ela amplia um quarto. Ela faz fora daquilo que estava planejado. Exatamente. E aí ela volta até a gente porque alguém denunciou, ou a prefeitura fez uma vistoria e percebeu que não estava conforme o projeto, conforme a documentação que a gente apresentou, e ela vai ter que achar um culpado para isso. Então, eu acho até que é uma questão que eu já conversei com algumas pessoas na prefeitura, que eu acho que não é o problema do cliente, porque quando você não tem conhecimento, fica difícil de você tratar isso como um problema. A maioria das vezes eles fazem a obra fora do projeto por falta de conhecimento mesmo. Não vou falar inocência, mas é porque a pessoa não tem conhecimento de que se ela cobrir a garagem dela, ela vai estar irregular. Né? Então eu acho que tinha que ter um trabalho de conscientização, de educação mesmo da população, antes mesmo dela começar a construir. E isso teria que vir da prefeitura. Porque quando ela começasse no sonho dela, eu tenho o meu lote, então eu quero construir até minha casa, ela vai entender que ela tem limitações. E aí seria muito mais fácil para a gente, como arquiteto, como engenheiro, isso facilitaria todos os pontos, porque elas já chegariam para a gente esclarecidas. Né? Então acho que esse é o principal ponto. Entendi. Então vamos comer, gente. Porque tá gostoso demais. Estamos agora na sobremesa, né? Um churros caseiro com doce de leite, nada mais com cara assim de fast food, assim, vamos enfiar o pé na jaca mesmo, né? Mas assim, nós estamos na sobremesa doce, mas eu vou fazer provocações aqui não tão doce. Vou começar com você. Me conta assim uma frase que na sua carreira assim você escuta que você acha assim polêmica assim. Eu vou começar então dando um exemplo meu. No meu início de carreira, às vezes eu ia para a obra e eu encontrava alguns mestres de obras. E aí, quantos anos você tem? Eu tenho 26 anos e tal. O que você tem de vida, eu tenho de obra. Né? Então, tipo assim, como se eu não pudesse estar fazendo um projeto ali, porque ele tinha mais experiência, e a gente às vezes tá falando assim, olha, esse cara precisa ter essa largura, ele não. Porque eu já fiz não sei quantas que a largura... A gente tenta colocar assim, existe uma lei, existe um design, existe tudo. Então, assim, o que você tem de vida, eu tenho de obra, né? Tipo assim, eu sei mais que você, né? E o que você encontra, assim, na sua carreira, assim, alguma frase que você vê assim, não faz sentido? Pra mim, a pior de todas é justamente nessa aí. Eu sempre fiz assim, ou fulano faz assim, fulano fez assim, 30 anos de profissão. Porque é um desafio, né, assim, a gente conseguir colocar na cabeça às vezes do cliente ou do profissional da execução que o mundo ele evolui, né? Então, assim, há muitos anos atrás, uma grávida, ela passava mal ali, você vinha com um chazinho de alguma coisa, um chazinho daquilo outro, né? Hoje, com o avanço da ciência, a gente sabe que infusões são super prejudiciais para a gravidez. Então, assim, porque minha avó sempre fez assim, mas nós descobrimos agora que não pode. Então, assim, a gente colocar isso, às vezes, na cabeça do cliente, ou às vezes não do cliente, mas do executor, que por vezes leva para o cliente, não, rapaz, isso aqui não precisa ser desse jeito, tá demais e tudo mais, é um grande desafio, sabe? Principalmente para a gente
né? Eu acredito que deve ser o caso do Rodrigo também, que tem esse desafio, que procura trabalhar sempre dentro das normas, né? Então, assim, a engenharia ela foi evoluindo. Então, os pilares hoje em dia, por exemplo, a medida mínima de um pilar é 14 centímetros de largura. Mas já houve uma época que fazia esse pilar de 9 centímetros, 10 centímetros. Então, para você colocar na cabeça do cliente que, normativamente falando, você não pode fazer aquilo mais, por questões de flambagem, por questões de SBUTs e etc., por mais que talvez no cálculo da carga solicitante passaria, mas existem as questões das boas práticas de engenharia também, é complicado. E aí, às vezes, o pedreiro vai falar, por exemplo, assim, eu sempre fiz isso, tem lá 30 anos, nunca caiu e tal, mas tem as questões de segurança, né? Igual o Rodrigo pontuou aqui, tentar criar essa cultura da segurança, não esperar ou isso acontecer. Outra questão também, por exemplo, uma dificuldade que a gente tem bastante é de criar a cultura da sondagem do solo. É um negócio assim, né, para você colocar na cabeça de quem já está acostumado a construir sem esse tipo de coisa, né, é difícil. Hoje, graças a Deus, a gente assim, tem conseguido influenciar positivamente nesse sentido, sabe? Lá no escritório, os nossos projetos saem sempre com sondagem, né? A gente tem um grande parceiro de sondagem aqui na cidade. Também saem com... Fugiu agora o outro exemplo que eu ia dar. Mas assim, com sondagem, a gente sempre faz todos esses trabalhos assim, criteriosos para poder deixar o projeto mais bem elaborado possível. Né? Então, assim, essa preocupação, sabe? Lembrei que eu ia falar de outra coisa. É o acompanhamento de obra, né? Era muito comum o engenheiro assinar um RT de execução e não pisar na obra. Né? Isso, quando o cliente chega na minha mesa, eu falo com ele, só deixa eu te falar. Quer dizer, a RT de execução, eu só te libero se eu ir na sua obra. Se você não quiser que eu vá na sua obra, vai ficar muito caro, ou seja, por qualquer motivo, eu prefiro perder o serviço. Porque a gente tem um nome a zelar, a gente tem pessoas a zelar, né? Nas minhas orações eu sempre falo também com Deus, né? Guarda as vidas dos meus clientes, porque se dá um problema, por exemplo, numa edificação, são vidas que estão ali dentro, né? Então, não adianta eu fazer um grande projeto se ele não vai ser executado da forma correta. Né? E eu não estou nem falando de maldade, às vezes, do pedreiro ou do armador. A gente é ser humano, pode chegar num dia ruim ali, né? Passou uma semana ruim, um filho doente, uma mãe doente, e aí passou um detalhe despercebido, está desligado, está distraído, a gente está ali para poder fazer esse controle de qualidade. Quanto mais pessoas estão fazendo um controle de qualidade, mais qualidade você tem. Então, os principais desafios era essa questão, assim, eu sempre fiz assim, então não precisa da sondagem, meu pedreiro, meu encarregado tem 40 anos de experiência, não precisa de visita na obra. Sempre foi um desafio muito grande pra gente, que a gente, graças a Deus, vem conseguindo transpor, e os nossos clientes têm sido cada vez mais conscientes dessa necessidade, né? O próprio cliente, às vezes, agora já chega falando assim, não, eu quero fazer a sondagem dessa daqui e tal, porque às vezes você faz um investimento aqui pequeno, né? Então, curiosamente, eu tive um exemplo hoje, estava conversando com um profissional, a gente estava fazendo uma sondagem lá no condomínio aqui na cidade, que tem um terreno bem ruim, um solo bem ruim, e aí eu já tinha adiantado para o cliente, ó, aqui vai dar estaca. Não, rapaz, meu terreno aqui está mais longe do leito de água, eu acho que vai dar certo e tal. Eu falei, então vou fazer a sondagem, vamos confirmar. Fizemos a sondagem, aí o rapaz da sondagem me ligou hoje e falou assim, ó, já furei 2 buracos e cada um deu 18 metros. Você paga uma taxa fixa até 30 metros, a partir de 30 você paga por fora o excedente, né? Aí ele falou comigo, você quer que para nos 2 furos ou quer que faz o terceiro? Que eu tinha pedido 3. E aí eu falei, a gente conversando, falando justamente sobre isso. Às vezes ele fura mais um e lá dá 16 metros. Então, assim, os 2 metros de estaca, por exemplo, que ele economizaria, paga paga e sobra, na verdade, a diferença de preço para 2 furos para 3 furos. Então, assim, hoje a gente já consegue explicar para o cliente assim, as vantagens de você fazer esse controle de qualidade, de você ter esses cuidados. É igual um médico precisa de um exame. Isso. Não tem como. Eu vou tratar você pelo olho, porque eu tô só enxergando. É óbvio que a experiência do médico e a nossa experiência enquanto profissionais da construção, a gente consegue olhar e falar assim, não, mano, tá vendo isso aqui, uma patologia aqui, alguma coisa.
Mas é muito importante que existem essas análises, esses exames, né? E às vezes a gente acaba sendo enganado. Por exemplo, assim, tem um bairro aqui na cidade que ele foi aterrado, assim, por completo. Um bairro muito bom, né? E aí, assim, por vezes você abre ali aquele determinado ponto do aterro e acha ali uma resistência assim, ok, então vamos fazer aqui uma sapata direta, se você não fizer uma sondagem, né? Mas quando você faz uma sondagem, você descobre que o terreno que tem abaixo do teu aterro é pior do que o aterro. Entendi. E aí é que tá o grande problema, porque se você se apegar àquela resistência que você encontrou na superfície, quando você apoia a sua estrutura ali, é onde você vai ter o seu recalque. Porque um grande engano que às vezes o cliente tem é de que o lugar onde vai ser posta a sapata é que tem que ser resistente. Então faz ali uma cama de concreto de 30 centímetros, coloca rocha e tudo mais, etc. Mas não, na verdade a sapata ela tem uma questão que a gente chama de bulbo de pressão, que ela atinge uma área muito maior do que a área dela. Às vezes 3 vezes maior do que a maior medida dela. Então aí a gente tem que levar toda essa camada de terreno em consideração antes da gente fazer um cálculo. Então, por vezes, você tem uma camada superficial mais resistente, mas ali embaixo você tem um terreno, um brejo, que vai ceder na hora que você jogar aquele peso, e aí, consequentemente, a camada resistente vai descer junto. E aí sua casa vem junto. E para você corrigir isso, basicamente você pegar um triturador e ir enfiando dinheiro assim. Porque como é que funciona? O Rodrigo deve saber como é que é. Chama o rapaz da concreteira, ele vai lá, coloca a mangueira na terra, liga a máquina, a bomba de concreto e deixa o concreto, aquela nata entrando para dentro da terra. E fica ligado ali, ele senta e fica esperando. Enquanto não houver um rebote na máquina mostrando que a camada foi toda preenchida, ele não desliga a máquina. Então você nem pega o orçamento, você só descobre o quanto que vai custar depois que você já terminou. Você sabe o que aconteceu, já tenho uma experiência com isso. A gente fez um projeto de um salão de festas e no térreo era garagem, primeiro andar e o segundo andar salão de festa. Então, para um número X de pessoas, só que o que acontece? Tem gente que fala, não, mas o meu construtor tem não sei quantos anos de experiência e existe algo culturalmente muito grande de dizer assim, não, a minha casa de 2 andares eu fiz para construir um prédio. E que foi o caso dessa situação. Não, é para ter 2 andares, mas aqui tem estrutura para não sei quantas pessoas. Pegou tão pesado na estrutura, em questão de sapatas. Eu só fiquei sabendo disso depois, quando volta, depois de tudo construído, e depois, na época do Habits, aí volta lá para o escritório dizendo assim, não tem o número de vagas que atendeu. Eu, como assim não tem número de vagas? Porque existe projeto aprovado. Como que agora, na hora do Habits, não existe o número de vagas? Ligo para o cliente e procuro saber assim, o que está acontecendo? O que acontece? Teve que fazer, porque cedeu, e o reforço estrutural exigiu uma viga tão grande, que do meio do prédio para trás não tinha como passar carro de baixo. Aconteceu um isolamento ali do restante por causa desse reforço estrutural. E um reforço estrutural feito por um excelente profissional, um excelente engenheiro também, que a gente sabe assim, que ele não fez um trabalho qualquer, ele fez um bom trabalho e que precisou daquilo para que não perdesse todo o edifício, que já estava pronto. E não teve número de vagas. Porque, então assim, às vezes a pessoa acha que o excesso também é legal, assim, eu tô colocando a estrutura aqui muito mais do que precisa. Primeiro que é uma bobagem financeira. Eu sempre falo isso com o cliente, que o dinheiro que ele vai economizar no engenheiro para fazer o projeto estrutural, ele vai gastar com excesso de materiais que o encarregado vai usar. Porque ele vai falar, não, isso aqui eu consigo fazer essa estrutura. Vou fazer uma estrutura aqui que dá para construir três andares. Ou no excesso ou na correção depois por causa da falta. Sim. E na verdade você não vai precisar, eu não quero construir 10 andares aqui, eu quero construir 2. Eu só quero fazer uma casa de 2 andares. Entendeu? Não precisa gastar isso tudo. Aí é uma economia que você vai sentir lá na frente. E o peso pode jogar a casa no chão. E na verdade, assim, a estrutura... Desculpa. A estrutura ela é feita para você, ela é feita para ser rígida, mas ao mesmo tempo ela é feita para ter uma certa flexibilidade. Porque se ela tem rigidez demais, ela vem a ruptura antes de te anunciar. Quando ela tem uma certa flexibilidade, ela te avisa a ruptura. Verão, então, inverno, dilatação. Isso. Então, assim, você tem, igual ele falou, inverno, dilatação. Eu sei de onde você está falando. Ali tem um fator que gera uma vibração muito forte no local, que é a linha férrea.
Então tudo isso vai influenciando. Tem o caso, por exemplo, do Alphaville, tem uma pedreira ali do lado. Sim. Então a estrutura tem que ter espaço para movimentar também. Né? E a casa vai atingir a carga dela quando a pessoa vai mudar para lá, que ela vai levar mobília. A casa tá toda revestida com peso. Foi o problema do Palace 2, né? O Palace 2, depois que o pessoal começou a mudar, que ele atingiu a carga. Aí um pilar explodiu. Ele estava subdimensionado, ele explodiu. Na verdade, ele trincou avisando, que a estrutura avisa, e o síndico achou as rachaduras muito feias e mandou colocar madeirite em volta. E aí a gente tem uma figura que não tem nada a ver. Olha só, um síndico que possivelmente não era ninguém da área, como a gente encontra muito. Só pensou na estética. Né? Às vezes a gente encontra, quando a gente vai fazer algum projeto, tem sempre a opinião de pessoas de outras áreas, outras profissões. Ah, porque teve um advogado que falou aqui que isso aqui tem que fazer assim. Eu falei, mas como? Não, mas é porque isso aqui tem que encher mais, é porque isso aqui eu tenho experiência, porque eu já construí várias vezes. Mas cada obra, ela tem a sua especificidade, né? E de vocês, alguém tem alguma outra coisa para poder dizer aí? Abrindo um parênteses, aí, com relação ao que você falou sobre o acompanhamento da obra, principalmente para acompanhar a estrutural, lá no Grande Duquesa aconteceu um prédio de pilotismo mais 3 andares que a viga tinha que estar apoiada no pilar assim para ter um maior campo de apoio. O construtor colocou o pilar assim, aí a concentração de peso foi muito maior do que esse pequeno espaço suportava, então o pilar explodiu, o prédio cedeu. Gastaram uma fortuna. Nesse caso você não contou. Gastaram uma fortuna lá para reforçar, fazer outros pilares aqui do lado. Tiveram que gastar, veio empresa de fora para fazer um escoramento de urgência nesse prédio todo, para não perder o prédio inteiro, depois de pronto. Se tivesse um acompanhamento do engenheiro, igual você falou, é lógico que ele não ia deixar, né? Acontecer uma coisa Exatamente, é Um olhar importantíssimo isso. simples, né? Ou então, às vezes, tem um caso também onde, assim, a gente vai na obra e às vezes o problema já foi executado. Porque, assim, eu não vou na obra todos os dias. Então, igual já aconteceu, por exemplo, de eu chegar na obra e o pilar ter sido executado nesse mesmo caso, na posição diferente. Então, às vezes, a gente vai considerar o seguinte: compensa quebrá-lo e fazer de novo, ou compensa a gente fazer alguma solução para que ele possa ficar nessa posição, entendeu? Então, aqui o problema dele aqui foi porque, né, ele inverteu a principal área de inércia do pilar e acabou com o pilar todo. Mas a questão de você estar indo à obra é que ainda dá tempo de Dá corrigir. tempo de resolver, isso aí. Ou também não bateu a laje. Agora imagine descobrir isso depois do prédio pronto. Exatamente. Entendeu? Uma coisa é você descobrir depois do pilar feito, concretado, as vigas armadas e tal. Não, tá, ainda dá pra poder, não tem as lajes todas, agora depois do prédio pronto, né? Aconteceu um fato, não vou dizer engraçado, mas assim, curioso. O que mais acontece é o cliente falar assim, não, quando o meu pedreiro tiver dúvida, a gente chama. Aí hoje eu já falo assim, ele não ter dúvida não quer dizer que ele tá fazendo certo, né? Aconteceu numa obra recentemente, que a obra tem uma laje em balança assim, que a escada morre nela, né? E aí eu cheguei lá, eles estavam armando essa laje, aí eu fui dar uma olhada e tal, achei a ferragem de cima muito fina. Aí eu olhei direitinho assim, a minha ferragem negativa estava toda lá embaixo. E a negativa é em cima e a positiva é embaixo, é trocado, né? Que normalmente a gente tem a tendência de achar que positiva é para cima e negativo para baixo. Mas no caso da armação é o contrário, né? E aí tava trocado. Aí eu fui conversar com o armador, porque, ó, pra você ver, ele não teve dúvida, mas fez errado. Fui conversar com o armador porque, rapaz, fez trocado aqui, tá? Falei, pois é, eu até vi lá que você pediu mais ferro no negativo e tal, mas eu inverti, porque assim, laje maciça a gente sempre faz a ferro mais grossa aí embaixo. Aí eu fui explicar pra ele, não, a gente faz o ferro mais grosso embaixo quando a laje tá bem apoiada, porque aí o maior momento dela vai ser no meio. Mas quando você tem uma laje em balanço, aí o grafo de momento dela, né, o esforço vem pra ponta. Então aí é onde eu sou um pouco mais didático, porque a gente tem que ter também paciência para poder explicar e tal, né? Então você pega uma régua e aí você faz um esforço aqui na ponta, ela vai dobrar em que parte? Em cima. Então quando ela dobra em cima, então a ferragem mais grossa vem em cima. Quando ela tá bem apoiada e você faz a força no meio, ela dobra onde? Embaixo. Então aí a ferragem mais grossa vem embaixo.
Mas assim, é um caso onde... Vou ter que te dar minha faca agora. É um caso onde ele não teve dúvida, mas estava executando errado. Então o nosso acompanhamento faz diferença. Total. Apesar que para arquitetura eu sou polêmico nessa situação, assim, a visita do arquiteto em obra, que é completamente diferente da parte de engenharia e da parte de soluções e vistorias, etc., eu acredito que ela vem sempre por um erro. Ou erro por parte do próprio projeto, que às vezes pode vir com falha, faltante, alguma informação, e é claro, isso é um problema, isso pode existir. Ou quem está do outro lado não está sabendo ler o projeto, que é o que mais se encontra. Então, às vezes eu vejo os clientes perguntando assim, não, mas você vai na minha obra, você vai acompanhar? Eu falei, não tem como eu acompanhar a sua obra, ficar dentro da sua obra. Claro que você pode me solicitar, eu vou fazer uma visita técnica, é óbvio. Mas eu não sou um profissional executor de obra, eu sou um profissional que faz projeto. Então, o maior benefício do projeto é justamente a previsibilidade. E aí, e o cliente fala, não, mas por quê? Aí eu explico dessa forma. E tem acontecido demais. Porque tem muitos profissionais hoje que eles não conseguem ver. Eu já tive situações de clientes ligar no escritório e falar assim, olha, o eletricista não está conseguindo executar porque você não colocou luminária nenhuma. Ele está com a planta de forro e ele não tem nenhuma luminária. Aí primeiro eu penso assim, né, não é possível que tá me ligando para poder, pensar que eu ia projetar sem iluminação. Isso não existe. O escritório falhar dessa forma. Aí a gente liga, a gente entra em contato e eu vou até a obra. Quando eu chego lá, ele está procurando fazer a parte de iluminação na planta de piso. Então, na planta de piso, realmente não vai ter nenhuma luminária. Só que na hora que eu olho pro forro, o forro está todo riscado. Porque são como se fosse a linha dos pisos. Então, já chegou esse nível. Isso é uma Mas é uma realidade, isso não é uma brincadeira. Não é uma parábola, não? Não é uma parábola. Isso aconteceu com você? O forro ele foi cheio de junta de dilatação. E era uma planta de piso. E está escrito planta de piso. Você está entendendo? Então a gente orienta o cliente a não entregar para os profissionais plantas setorizadas, ou seja, entrega o projeto todo, porque ele vai conseguir passar e achar essa planta. Mas também acontece muito dessa parte de pensar assim, que quem executa, às vezes tem o domínio, ou seja, talvez esse cara do forro, o que eu tinha de vida, ele tinha de obra, entendeu? Mas hoje ele não se adaptou, ele não sabe ler um projeto, ele não consegue entender que existe hoje luminárias muito mais modernas, etc. E como que ele estava executando um forro e a parte elétrica de um forro, a parte de iluminação, através de uma planta de piso. E o que realmente me assustou foi realmente o cliente ainda indagar o escritório sobre isso. Entendeu? Não que a gente não erre, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas assim, existe essa possibilidade, mas indagar. Então eu acredito que a gente às vezes é muito indagado por coisas que não fazem o menor sentido em cima do nosso trabalho. Né? Na minha área, é curioso eles quererem enxugar algum sistema de prevenção. É muito comum ver, assim, eu não quero ter que fazer sistema de hidrantes, porque realmente a parte que geralmente a parte fica mais pesada, a tubulação em aço é cara. Aí eu falei, mas você escolheu fazer uma obra desse porte, então não tem jeito. Mas eu acho que aí parte para citar exemplos de pessoas, mas eu tenho um conhecido que não precisou. Aí eu tenho um conhecido que o engenheiro dele fez sem caixa d'água. Aí eu falei assim, olha, realmente existem exceções. No caso do seu conhecido, a gente vai ter que investigar. Aí me traz um desgaste, um trabalho, porque às vezes você não conhece o colega, você não tem liberdade de um colega perguntar, e pela questão do direito autoral, você não pode no corpo de bombeiro simplesmente bater na porta, né? Aí geralmente a gente tem que fazer esse exercício de ir lá procurar saber o caso. Falou, olha, o caso lá não era o que você falou, não, lá tem hidrante, lá tem caixa d'água. Não, o caso que você falou sim, mas é um prédio muito antigo, ele não tem estrutura e tá complicado fazer um reforço estrutural lá. Aí o bombeiro prevê uma rede seca, sem caixa d'água, mas o caminhão-tanque do bombeiro vai ter que vir e participar, então é aqui na cidade, tem que ter um corpo de bombeiros local e tal.
Mas eu acho que a história mais interessante que eu já peguei foi uma escola, não é a sua. Vamos deixar isso claro. Na época, a diretora me convidou para executar o sistema de prevenção. Ela falou assim que o engenheiro que projetou 6 escadas na minha escola, escadas de 1,65 m de largura cada. Eu só vou fazer uma. Eu falei, minha querida, o problema é o seguinte, você tem 8.000 metros quadrados de construção. E a sua demanda de aluno aqui deve ter lá uns 2.500 alunos para usar uma escada. Você tem certeza? Então, a gente vai ter que fazer um distrato agora, antes de começar. E aí foi uma peleja de escada em escada, de escada. Eu vou te ajudar a enxugar o custo, mas pensa, acabou que ela virou uma escola na cidade que se tornou uma referência para o Corpo de Bombeiros. Eles chegaram a fazer um treinamento lá, coisa que a gente vê no Japão, nos Estados Unidos, de agendar um dia com o Corpo de Bombeiros, ir lá com viatura. Antes teve palestras para as crianças aprenderem quando o alarme soar, como que elas vão reagir. Eu tinha lido uma dissertação de uma engenheira lá no Paraná, e ela falando que quanto mais idade nossas crianças têm, é pior a maneira de reagir. Os maiores, eles pulam pela janela, eles saltam no parapeito, o que for. Os pequenininhos não, eles dão a mão pra tia e sai todo mundo de mão dada. Aí tem que ensinar. Aí eu falei com ela, olha, eu queria pegar o seu caso, a gente ter um papo sério com o Corpo de Bombeiros, ver se a gente replica isso por aí. Porque nesses países de primeiro mundo, esse treinamento é anual. A gente precisava ter isso nas nossas escolas. Só que depois veio aquela tragédia do norte de Minas, de uma creche, e isso ainda não foi viabilizado, mas é um sonho que eu e mais alguns estão carregando. Mas sempre tem essas frases simples de tentar enxugar. Eu volto no problema da cultura de segurança. Eles querem só o documento, e não é por aí. Aí de vez em quando a gente tem um alento, acha aquelas pessoas que falam, não, eu sei que eu preciso, vai ser bom, eu vou dormir melhor, vou dormir tranquilo, a gente sabe o que fazer, sabe como usar os equipamentos. O documento é só um atestado de que nós estamos seguros, estamos corretos, isso é bom. Isso, aí a gente vai ganhando ânimo para seguir. Gente, o papo tá maravilhoso. Eu queria agradecer vocês demais pela presença, por estar aqui ao redor da nossa mesa, na nossa casa. Um momento muito feliz, hoje um episódio super especial, aqui presença do meu pai também, junto. Então, assim, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que nós contribuímos de alguma forma para pelo menos acender um sinal de alerta. Esse é o nosso objetivo quando eu decido trazer aqui ao redor da mesa para a gente conversar das nossas áreas. A gente poderia falar aqui de várias coisas, inclusive de business mesmo, e também de uma publicidade, de um marketing em cima do nosso negócio. Tipo assim, se nos contratar, o que vocês ganham? Mas eu acho que o sinal de alerta, ele é muito importante. Eu acho que faz todo sentido para estarmos todos juntos aqui dizendo que as nossas especificidades, elas precisam ser atendidas, porque o cliente, ele precisa olhar com atenção, porque no final das contas, são eles os prejudicados. Obrigado, gente. Muito obrigado.